Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente adoro. Já deve ter tido outros vídeos aqui no canal também sobre esse assunto, mas é algo que eu gosto de falar, é algo que tem a ver com o meu trabalho e é algo que tem a ver também com uma vida mais abundante, com uma vida mais próspera e com uma vida mais cheia de possibilidades, né? Que é sobre criatividade. E uma coisa que eu gosto de falar bastante, né, é que criatividade não é um conceito específico que a pessoa nasce com aquilo e que não é possível se desenvolver ou melhorar ou coisa do tipo. Não, muito pelo contrário. Criatividade é uma característica que é possível a gente desenvolver, que é possível a gente melhorar, que é possível a gente trabalhar para tornar ela mais grandiosa dentro da nossa vida. Dificilmente, né, eu gosto de trazer essa reflexão. É, Você, quando era criança, né, lá na sua infância, não era criativa, né? Muito pelo contrário. A gente tem, né, por característica das crianças serem criativas, imaginativas, né, seja nas suas brincadeiras, nas conversas, na escola, é, em diversos cenários, né, onde a criança se expõe, ela tem criatividade, né? Acho que o nosso desafio maior é a gente chegar na fase adulta sem perder essa criatividade, né? Sem perder essa espontaneidade, sem perder todas essas facilidades que as crianças têm, né? Quando a gente fala de criações e de se expor, né? O que acontece muitas vezes é que a gente é uma criança criativa, né? A gente tem as nossas criações e essas possibilidades, a gente imagina muitas coisas, a gente tem muitas ideias, e conforme a gente vai vindo para a fase adulta, conforme a gente vai envelhecendo, amadurecendo, a gente vai se deparando com crenças, com é, problemas, com situações, com até a nossa própria educação, né, o próprio investimento para ser um adulto, vai fazendo com que a gente vá diminuindo essa nossa capacidade de se expor à nossa criatividade, né? A gente vai se tolhindo, a gente vai se diminuindo, a gente vai se fazendo menos, a gente vai se colocando num lugar onde a nossa criatividade não tem tanto espaço. É como se a gente não tivesse um solo fértil, né, para que a nossa criatividade pudesse brotar. É como se a gente limitasse tanto a nossa criatividade que ela não pudesse surgir. E isso a gente vai limitando conforme a gente vai passando o tempo, né? Conforme as nossas más ideias, conforme as crenças que a gente recebe e tantas outras coisas que vão impedindo o crescimento e o florescimento da nossa criatividade, né? Com certeza você já passou por situações onde você tinha uma ideia para dar, você tinha algo para falar, algo para contribuir, mas preferiu se calar, né? Com medo do que os outros fossem falar, com medo que os outros fossem julgar, de talvez achar que nem era tão contribuição assim, ou nossa, minha ideia era tão boba, como que eu vou falar uma coisa dessas, ou eu não sou boa o suficiente para pensar numa coisa dessas. Então, não é que a gente não tenha, né, criatividade, é que às vezes a gente não dá espaço para ela vir, não dá espaço para ela nascer. E por que, né, que é um tema que a gente deveria olhar, que é um tema que a gente deveria cada vez mais desenvolver? Porque quando a gente tem a nossa criatividade desenvolvida, a gente consegue enxergar novas soluções, a gente consegue ter ideias não só de trabalho, mas ideias para o nosso relacionamento, ideias na nossa família, ideias para a nossa vida, para o nosso dia a dia, de coisas que a gente quer fazer, de possibilidades da vida que a gente quer viver. Às vezes, gente, a gente não é que a gente não deseja ter uma vida diferente ou ter uma vida melhor. A gente não consegue nem imaginar uma vida diferente ou imaginar uma vida melhor. A nossa criatividade ela está tão limitada, ela está tão condensada que a gente não consegue nem nos permitir avançar para uma inovação, avançar para uma ideia criativa, avançar, né, para enxergar novas possibilidades.
Então, quando a gente começa a trabalhar a nossa criatividade, a gente começa a trabalhar esse campo, né? Como se a gente abrisse o nosso terreno para novas oportunidades, para as novas criações e para novas coisas que podem surgir. Só que se a gente não abre esse terreno, né? Se a gente fica lá num terreninho pequeno, as nossas ideias elas só cabem dentro daquele terreninho. Então, é a nossa capacidade, né, e nosso investimento de investir nesse terreno para ele se ampliar. Então, a gente poder enxergar novas oportunidades de trabalho, às vezes um novo cargo, uma nova atividade, às vezes uma nova carreira, né, uma nova profissão, que a gente até às vezes tem lá um desejo muito pequeno, mas a gente também não alimenta, não dá o espaço para aquilo se criar, né? Então, às vezes é num relacionamento, um relacionamento novo, a gente não se permite se relacionar, né? E eu tô falando aqui até de relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, a gente fica lá no nosso terreninho pequenininho e a gente não permite que ninguém novo entre na nossa vida, né? Então a gente não cria relacionamentos, a gente não cria novos amigos, a gente não cria um romance, a gente não cria relações. E eu tô aqui citando o exemplo, né, do trabalho, citando o exemplo das pessoas, mas a gente pode usar esse terreno, gente, para qualquer outra situação, né, onde eu não me permito criar, onde eu fico lá no meu terreninho, estreitinho, pequenininho, e eu não permito que novas situações aconteçam na minha vida, seja uma nova viagem, seja uma mudança de casa, né, seja uma mudança de estado, de país. Quantas mais coisas você se limita de criar na tua vida, né? Quantos lugares, quantas coisas você já pensou, já imaginou e descarta porque acha que não é capaz de criar, né? Quantas vezes você já imaginou, idealizou e descartou imediatamente porque não se achava capaz de criar algo novo, né? E isso às vezes vai, né, inclusive para dentro do nosso trabalho. A gente não consegue criar uma ideia nova, a gente não consegue trazer uma solução nova, a gente não consegue oferecer novos produtos para os nossos clientes, né? E quando a gente fala com empreendedoras aqui, com autônomos, a gente oferecer um produto, eu sou terapeuta, né? Atendo com várias terapias diferentes, mas por vezes também ofereço grupos de estudo, ofereço oficinas, ofereço workshops. E essa capacidade de criar esses produtos, às vezes a gente, por ficar lá naquele terreninho, a gente não tem. A gente tem um monte de coisa para contribuir, a gente tem um monte de ferramentas, a gente tem tanta coisa dentro da gente, mas a gente não consegue criar algo para botar para fora, para expor para o outro, para oferecer. Gente, tem tanta gente precisando daquilo que a gente tem dentro da gente, daquilo que para nós é natural, daquilo que para nós é tão tranquilo e que para o outro às vezes é muito desafiador e a gente fica ali se limitando de entregar. Então, a criatividade ela é um lugar amplo, né? Ela não fica só às vezes o que a gente acha, né, que quem é criativo é quem faz trabalhos manuais, né? Muita gente me fala isso, mas eu não sei fazer nada de coisas manuais, de crochê, de tricô. O que tem a ver criatividade para mim? E é absolutamente, né, tudo, porque não tem nada a ver com única e exclusivamente fazer trabalhos manuais. Lógico que para a gente fazer trabalhos manuais também exige da nossa criatividade, isso também nos desenvolve, é um ótimo exercício, mas existem tantos outros, né? A criatividade ela pode ser desenvolvida de tantas outras formas e a gente usa ela na nossa vida em tantas outras áreas além dos trabalhos manuais que a gente não se dá conta, né? E então alguns exercícios que eu acho fundamental assim para a gente ir desenvolvendo a nossa criatividade é a gente buscar novas referências, ir para lugares diferentes, conhecer situações diferentes, ir para um caminho, às vezes, né? Um caminho que tu está acostumado a ir para uma rua X, vai pela rua Y. Então, a gente ampliar as nossas referências nos ajudam com a nossa criatividade. A gente olhar outras coisas, nos permitir conversar com outras pessoas. Às vezes, gente, a gente fica indo e voltando na nossa rotina fazendo exatamente a mesma coisa, falando exatamente com as mesmas pessoas. E de novo, né, a gente fica ali naquele nosso terreno que a gente não amplia. Quando a gente se permite conversar com outras pessoas, conhecer outros lugares, enxergar outros pontos de vista, a gente vai
começando a ampliar esse nosso terreno. Então, tem que partir da gente também essa vontade de desenvolver a nossa criatividade. E uma coisa que é sutil, assim, né? Porque a gente buscar referências novas, fazer coisas diferentes, não quer dizer que vão nos trazer um resultado específico, né? Então, às vezes, a gente fica receoso de fazer, como se eu vou buscar outras referências, vou fazer o que em outras ruas, tá? Mas isso vai me contribuir com o que especificamente? Vai contribuir com o desenvolvimento da tua criatividade. Não necessariamente para resolver aquele problema que você pensou, ou imaginou, ou queria, mas pode ser que te ajude a enxergar outras soluções, não só para aquele, mas para outros, né? Então, esse buscar referências é subjetivo para a gente desenvolver a nossa criatividade, mas ele sim é um exercício para ampliar, né? Para ampliar essa visão que a gente tem do mundo, para a gente sair do óbvio, né? Para a gente sair do mesmo, da mesma coisa. Às vezes também a gente fica pegado em criar uma coisa muito exclusiva e muito inovadora e do zero, né? E é assim, tem que ser única. E isso também é uma utopia, porque todas as criações que a gente vê tiveram alguma referência, né? Tiveram uma base. Então, às vezes, pegando uma referência de um lugar, uma referência do outro, uma referência com uma outra pessoa, tu consegue criar uma coisa autoral, uma coisa sua, né? Que tem a sua cara, mas que não vai sair do zero, né? Então, a gente tem amplitude de referências também nos ajuda a criar alguma coisa que tenha a ver com a nossa cara, sabe? Então, buscar essas referências é um bom exercício para a gente fazer. E um segundo exercício que que eu recomendo que faça é a gente testar, né? A gente se arriscar, a gente experimentar. Teve uma ideia, o que de pior pode acontecer se tu falar a ideia que tu teve? Me diz. O que máximo que pode acontecer é alguém dizer, nossa, essa ideia não, acho que não fez sentido. E é só uma ideia, sabe? É só uma fala nossa. Então a ideia aqui a gente se experimentar, é testar. Nossa, eu tive uma ideia de produto, mas será que alguém vai gostar? Será que alguém vai. Não sei, a gente só vai saber se a gente oferecer. Então vai lá, testa, escreve o que vai ser e oferece, vamos ver o que acontece, né? Se ninguém comprar, pronto, agora tu já tem uma outra atividade para fazer, para estudar, para pensar, que é, né, alguém não comprar. E se alguém comprar, ótimo, tu já foi, já evoluiu, já passou daquele passo, melhor do que ficar trancada ali no ofereço, não ofereço, ofereço, não ofereço. Então é a gente se experimentar, a gente testar, a gente, sabe, a gente se levar um pouco menos a sério, eu acho que é a questão. A gente se leva muito a sério, como se a gente não pudesse errar de nenhuma forma, de nenhum jeito. E, gente, criatividade é teste, é experimento, é testa de um jeito, aí coloca de outro, aí fala de uma forma, aí não deu certo, fala de outra. Precisa se levar um pouco menos a sério. E podem ter certeza, gente, que os outros, cada um está preocupado com a sua vida, né? Tá cada um cuidando das suas atividades, de dar conta dos seus próprios problemas. Então, tá na hora da gente se levar menos a sério e testar mais, experimentar mais. E um último exercício é implementar, né? Porque faz parte da criatividade as coisas virem para o mundo, né? Quando a gente pensa na criação da vida, por exemplo, né? A mulher engravida, gesta, né? Acontece todo o processo e uma hora o nenê nasce. Então, esse nascimento, ele precisa acontecer também, né? A criatividade não é só ficar lá no mundo das ideias e tendo milhares de ideias, ideias, ideias e não realizando, né, as ideias. Até porque se a gente não começa a realizar todas as ideias que a gente recebe, as ideias começam a ficar cada vez mais escassas, cada vez menos, porque não tem um solo, né? O solo está ali, mas não germina, não nasce uma flor, não nasce nada dessas criações. Então, quanto menos a gente colocar criações no mundo, menos ideias provavelmente a gente vai receber. Até porque a gente vai daí alimentando outras crenças, né? De que eu não consigo, de que eu não posso, de que não é possível. E então a gente precisa se experimentar e a gente precisa se jogar e implementar as nossas ideias, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito grandiosa, então a gente não consegue implementar de tão grandiosa que ela é.
Então a gente diminui, né? Que tal a gente pegar um pedacinho, implementar um pedacinho, e depois a gente implementa mais um outro pedacinho, e depois a gente implementa mais um outro pedacinho, e assim até a nossa ideia gigantesca se concretizar. Então, né, se experimentem, busquem novas referências, olhem para esse tema, né? Pensem daí o quanto vocês têm se desenvolvido de criatividade, estudado, aprendido, o quanto vocês leem sobre isso, estudam sobre isso, estão abertos a se desenvolver nesse tema, porque eu tenho certeza que quanto mais vocês se desenvolverem para suas criatividades, melhores ideias, melhores saídas, melhores soluções vocês encontram dentro das situações e da vida de vocês.